Amigos do canal Calcio Parlato, vamos falar sim de futebol sempre. Falaremos de futebol e vamos falar sim de Juventus, mas não da Juventus entre as quatro linhas do campo, mas de uma Juventus que, além da crise absurdamente prevista, depois do início desastroso da gestão de Allegri dentro de campo, surgem situações e informações bastante complexas em relação à gestão administrativa que a Juventus tem feito nos últimos anos. Não se trata de coisinhas, não se trata de murmurinho, se trata de providências legais autorizadas pelos juízes, que, inclusive, em base às provas apresentadas pelo público ministério, autorizaram perquisição e busca e apreensão de documentos na sede da Juventus. O que significa isso? O que é isso? Vou tentar explicar aqui, tentando isentar as opiniões na primeira parte e, claro, depois colocar uma opinião a respeito. Estamos aqui justamente também para isso. E, como sempre, o nosso espaço é aberto. Lembro vocês que domingo às 22 horas, a nossa live, como sempre, como todos os domingos e todas as quinta-feiras, às 22 horas, a live do Calcio Parlato. E lembro também para vocês, dê uma olhada no nosso clube de membros, algumas coisas muito legais que vocês podem obter em contrapartida a vocês apoiarem o nosso canal. O que acontece com a Juventus? Bom, tentando resumir e falar em palavras que não sejam de um detalhamento excessivamente técnico. Existem operações que são consideradas não corretas do ponto de vista financeiro, sobretudo quando uma empresa, que é a Juventus, ela é cotada em bolsa. Ou seja, a Juventus é, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico, uma sociedade por ações. Uma sociedade onde existe um acionista de referimento, que se fala, um acionista majoritário, que é a família Agnelli, é o grupo Fiat, e uma série de acionistas menores. Você pode ir, né? Qualquer cidadão no mundo inteiro pode comprar tranquilamente uma ação da Juventus, assim como pode comprar uma ação da Roma, que é outro clube que tem cotações na bolsa. Então, existem vantagens para isso? Claro que existem vantagens, mas existem também desvantagens que não deveriam ser, os fatores de transparência. Por exemplo, os contratos todos devem ser públicos. Os contratos, os balanços, quanto que se paga de comissão, quanto que se paga de contrato, quais são as despesas, etc. Por quê? Porque, evidentemente, quem investe, isso é um sistema de garantia do mundo capitalista internacional, quem investe tenha a certeza de que está investindo em alguma coisa que tem risco 1, 0, 10, 20, isso tudo muito relativo, e essas informações são extremamente importantes. Feita essa premissa, a Juventus, segundo os magistrados, segundo os juízes que estão atrás das investigações, que inclusive autorizaram não só a busca e apreensão, que aconteceu na quinta-feira passada, mas autorizaram há bastante tempo interceptações telefônicas, grampos autorizados pela justiça. Para ter um grampo, evidentemente, precisa ter uma autorização do juiz, como em qualquer lugar do mundo, como aqui no Brasil, e, evidentemente, o juiz concede essa autorização quando existem indícios graves de que coisas sejam feitas de forma não correta. Esses indícios existem. Tanto que os dois juízes que assinaram, primeiro, a autorização para fazer as interceptações telefônicas, os grampos telefônicos, e depois
baseadas nas provas que, segundo o público ministério, foram fornecidas pelos grampos, autorizaram a busca e apreensão de documentos na sede da Juventus. Quais são os reatos que a Juventus tem cometido? O famoso caso da plusvalência, da plusvalia. Vender jogadores, inscrever no balanço um jogador vendido por um time fora da Itália ou dentro da Itália para outro clube com valores muito acima do valor real. Isso serve para quê? Serve para que eu possa, de fato, inscrever a balanço o fato que eu tenho um jogador que paguei zero, porque é da minha base, por exemplo, eu vendi por 10 milhões de euros. Esses 10 milhões se configuram como plusvalia, que é um elemento positivo do balanço. Significa uma boa gestão, se essa plusvalia for real. Um exemplo de plusvalia, vamos lá, de um clube que eu conheço bem, uma plusvalia evidente, de um jogador que vocês conhecem bem, Ibáñez, Fluminense. Atalanta comprou Ibáñez, o Fluminense, em 2018, janeiro de 2000, início de 2019, por 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros. Ibáñez ficou um ano na Atalanta, jogando um pouco, inclusive, mas foi vendido para a Roma por 9 milhões de euros. Essa operação é a plusvalia, ou seja, a Atalanta mostrou, se fosse, por exemplo, uma sociedade por ação, que não é o caso, é uma empresa privada, nesse caso mostrou a capacidade de fazer uma operação econômica de alto valor, dobrar o valor do jogador. Essa é plusvalia. Essa é aquela que a gente chama de plusvalência. Eu espero que plusvalia seja um termo que existe em português. No caso, me perdoe se não for. Aí acontece que essas plusvalias são feitas de forma artificial para que os balanços possam aparecer melhores daquilo que, na realidade, são. E a acusação que se faz à Juventus é que, em 3 anos, a fraude, que de fraude se trata, de plusvalia, teve um valor total de 258 milhões de euros. Dito isso, já abro uma hiper mega parêntese. Plusvalia é um problema que tem a ver com muitos clubes. O Napoli, por exemplo, está na fila, na Operação Osimhen, inclusive, onde jogadores da base do Napoli, que ninguém conhece, foram para a França para que, de alguma forma, tivessem um valor de aquisição que compensasse o valor de Osimhen, mas que, nesse caso, também tivesse configurado uma plusvalia. Essa é uma acusação que, por enquanto, é puramente especulativa. Não existe nenhuma acusação formal. Fecho aqui a parêntese. Falei do Napoli porque essa, mas sobretudo porque o Osimhen estava, né? Coitado, teve um problema sério de trauma no jogo contra a Inter, mas é um grande jogador, é o melhor jogador do Napoli, então é um caso bastante conhecido. Agora, o que que fecha parênteses aqui, por que da Juventus? Por que se fala da Juventus? Porque a Juventus é um clube que teve um valor estimado de 258 milhões em 3 anos de plusvalia. É um valor que, de fato, configura o reato. Do ponto de vista jurídico, não estou falando de esportivo aqui. Qual é esse reato? De fraude. É uma fraude econômica, né? É aquela fraude que chama de colarinho branco. Aquela fraude que não é você ir num banco, você fazer uma coisa artificial, manda um spam por e-mail e você faz uma... Não, é um tipo de fraude ligadas a uma falsificação de balanço. Ou seja, a Juventus é acusada de ter passado informações falsas ao mercado, a Consob, que é o consórcio dos operadores da Bolsa, né, que são aqueles que precisam controlar que tudo aconteça dentro
das regras, que os balanços sejam reais, etc. Então, a partir dessa situação, a Juventus fez fraudes. Faz fraudes, pega o seu presidente, pega os seus administradores e condena. A condenação pode chegar até 8 anos de prisão. Essa é a questão legal. E, assim, até aí, honestamente, tem que provar, tem que ter processo, tem que ter defesa, tem que ter contraditório. Esse é um problema que os advogados da Juventus, que devem ser muito bons, vão conseguir, eventualmente, explicar. Mas o problema veio do ponto de vista esportivo. Existe uma justiça desportiva. A Juventus, quando surgiu o caso Calciopoli, tempo atrás, partiu de... o Calciopoli começou a justiça desportiva, que acabou tirando o título da Juventus, retrocedendo a Juventus para a Série B, tirando os pontos do Milan, tirando os pontos da Fiorentina, porque uma indagação tinha começado na justiça comum e foi parar na justiça desportiva. É assim que funciona. A justiça comum comunica à justiça desportiva que está começando um procedimento de indagação. A justiça desportiva pode decidir de imediatamente se acionar também para ver se os ilícitos esportivos aconteceram de fato, ou pode esperar o fim do processo. Aconteceram 2 casos totalmente opostos. Calciopoli. A justiça desportiva chegou muito mais rapidamente na sentença final e definitiva do que a justiça comum, que é claramente mais longa em suas decisões, porque tem um amplo direito à defesa, justíssimo e constitucional. No caso do Suárez, onde a Juventus está envolvida, esse é mais um problema. No caso Suárez, que vocês devem lembrar, que ele, para obter a cidadania italiana, para poder conseguir, e, portanto, não tendo assim o passe de extra comunitária, a Juventus favoreceu um exame, que foi um exame de proeficiência, que foi uma brincadeira, foi gravado, vazou a gravação, etc. A justiça desportiva decidiu não proceder até enquanto não tivesse o final das indagações. Mas os 2 casos são muito diferentes. Primeiro porque o segundo, no final das contas, o Suárez não jogou, não se configurou a vantagem do ponto de vista esportivo. Então foi um procedimento esportivo praticamente sem nenhuma grande dificuldade, sem nenhuma grande alteração. Na questão de pontos ou de perda, senão que uma amenda e umas multas. No caso do Calciopoli, como no caso aqui agora, são 2 questões bastante diferentes. André, mas como que uma questão de falso, de fraude no balanço pode incidir na questão específica do jogo desportivo? O balanço, o contador não entra em campo. Se, por exemplo, a Juventus não tivesse feito esse ilícito a ser provado, estamos falando no campo das hipóteses, se a Juventus não tivesse feito esse ilícito, ela teria tido os números suficientes para se inscrever, teria tido os índices, os indicadores de liquidez que são necessários para fazer mercado, porque a Lazio ficou durante vários dias perto da proximidade do fim do mercado, agora da janela de verão, na Itália, impossibilidade de registrar jogadores, porque o índice de liquidez estava abaixo do consentido. O que é o índice de liquidez? A capacidade de mostrar que você tem caixa para poder pagar as suas despesas correntes, que tem que ser um percentual baseado em um valor considerado um valor efetivo daquilo que é o seu gasto e o seu patrimônio. Ok? Esses valores são condições sine qua non, diz os latinos, são condições essenciais, sem as quais não pode se inscrever ao campeonato. O Chievo, que sumiu, que morreu, faliu, porque
documentos contábeis não estavam em consonância com aquilo que é a regra. Então, você tem duas vias. Ou você tenta convencer, olha, esses são meus números, etc, tal, ou você falsifica. Se você falsificar, você está se apropriando de um valor de balanço irreal, que se tal não fosse, talvez não teria conseguido fazer com que, de fato, a Juventus pudesse se inscrever. Isso é uma hipótese. Remota ou não remota, não sei. É uma hipótese. Sempre a se provar que o ilícito tenha acontecido. Mesma coisa sobre o índice de liquidez. Mesma coisa sobre o fair play financeiro, que foi suspenso agora por causa da pandemia, mas que ele vai ser retomado. Então, torcedor da Juventus se pergunta, o que vai acontecer com a Juventus? É muito cedo para saber. Mas a bomba explodiu. A bomba explodiu. No documento, num timing maravilhoso, que fui enviado para informativo à Bolsa de Milão, onde a Juventus é cotada, esse boletim informativo informando a Bolsa de que haveria um aumento de capital, tinha que conter, como sempre, todas as informações daquilo que era o propósito do aumento de capital, por quê, por como, para quais objetivos, e também os riscos para aquele que, eventualmente, injetasse dinheiro comprando ações, comprando e bancando esse aumento de capital. Quais são os riscos? Um dos riscos era essa indagação, que já estava aberta, e da qual, evidentemente, a Juventus já estava informada, mas não somente a Juventus. O que o torcedor da Juventus pode temer? Tudo ou nada. A Juventus está em uma situação muito ruim, do ponto de vista de jogo, do ponto de vista societário. Esse aumento de capital é um aumento de capital que, de fato, demonstra que não existe uma gestão sadia. Ah, mas o Covid foi para todo mundo. O Covid foi para todo mundo. Então, calma com isso. Tanto a Inter de Milão como a Juventus estão em crise financeira clara, com uma grande diferença. A Juventus tem lastro. E o lastro se chama Agnelli. O lastro se chama Fiat. A Inter tinha lastro. Até quando o governo chinês falou assim, ó, acabou. Acabou. E a Inter não tem mais dinheiro. A situação da Inter é preocupante justamente para a questão da liquidez. A questão de poder o grupo atual, proprietário do Milan, pagar as dívidas do empréstimo que pediu para poder ter o indicador de liquidez mínimo para poder, de fato, pagar as suas despesas e as suas dívidas. A Juventus tem dinheiro, mas o problema, nesse momento, não é mais isso. O problema é se, de fato, o descontrato, o ilícito, na falsificação, através das plus-valias, dos balanços, isso não vai e não pode ficar impune. Porque o futebol é um jogo esportivo, mas as regras têm que ser claras, tanto dentro do campo como fora do campo. E Calciopoli foi um exemplo muito claro de que achar que se está acima de tudo e de todos não ia funcionar. Esse é outro estilo, essa é outra forma a se provar que isso tenha acontecido. Essa é outra forma, é outro estilo, não é estilo Modi, que trancava os juízes no banheiro ou no vestiário. Não é estilo Modi, esse é o estilo André Agnelli, a se provar que ele seja realmente culpado. É estilo André Agnelli. Estilo colarim branco. Estilo cara que fala uma coisa para o Ceferin, do qual ele era vice-presidente na UEFA, e debaixo do banco está fechando os acordos com Barcelona e Real Madrid. Que vai na reunião de Liga e impede com veto que pudessem ser abertas as possibilidades de aumento, de abertura para fundos que pudessem, de alguma forma, com as cotas,
aumentar o capital a ser dividido pelos times, porque já estava com o rabo preso com o Barcelona e Real Madrid na espatafurdíssima história da Superliga. Então, a Juventus corre riscos, sim, de perder pontos, de receber uma multa, de perder títulos, de perder a inscrição para a Série A. Essa é a situação pior de todas. O torcedor da Juventus já passou por isso. É claro que os mais novos não. Né? Quem tem meus cabelos brancos, e até menos cabelos brancos do que eu, e é torcedor da Juventus, sofreu. A situação é absolutamente no estado inicial, mas não é uma situação tranquila. A Juventus emitiu um comunicado dizendo, e assim termino, que tudo foi feito na forma correta. É o que todo mundo se diz. Eu sou inocente. A ver, para torcer, mas sabemos que a transparência de algumas operações é evidente para o mais simples ou para o mais menos entendido de questões financeiras, que se trata de operações, no mínimo, borderline, mas no mínimo borderline, mas que existe alguma coisa que não funciona. E se isso causar uma vantagem ilícita para a Juventus, sinto muito, mas ela vai ter que pagar. A demonstrar que isso seja, de fato, acontecido. Os próximos meses serão quentes. A Juventus, em campo, é uma comédia. A Juventus, em campo, não é um time que dá segurança. O Allegri parece mais um senhor aposentado que fica lá dando risadinha, sabendo dos milhões que entram no banco. E a Juventus está correndo o risco de ir à deriva. Precisa esclarecer tudo, precisa torcer para que, de fato, as vantagens que a Juventus tenha feito do ponto de vista esportivo sejam as mínimas possíveis para não incorrer em punições, em perda de pontos ou de inscrição. E depois também temos que falar das questões esportivas. Se tivesse o Pirlo na mesma condição do Allegri, a gente estaria falando de quem? Agora, nesse momento, depois o jogo ridículo contra a Atalanta que a Juventus fez. Estaria falando de quê? Estaria falando de quê? Quem vai ser o próximo treinador da Juventus? Mas o Allegri não sai, porque ele tem um contrato milionário e multas milionárias de um contrato longo e que garante a aposentadoria, que de fato já começou, porque ele não é um treinador em atividade, é um treinador aposentado, que finge que está treinando um time que tem história, que tem camisa, o maior time italiano, o time que rivaliza em termos de notoriedade mundial com Milan e Inter, em termos de brand, em termos de títulos ganhos. É um time que merece respeito por parte do seu treinador, por parte dos seus jogadores e agora também por parte dos seus diretores. Porque quem toma no é sempre o torcedor. E isso tem que parar.